Resumo da Te Dou a Vida capítulo de hoje, sexta-feira, 17 de dezembro. Se você quer assistir aos resumos da novela e não perder nada, se inscreva no canal. No resumo da novela Te Dou a Vida de hoje. Mais tarde, o advogado de Ernesto liga para Helena dizendo que Ernesto rejeitou sua petição sobre a custódia de Nico e da casa. Ernesto então fica ao telefone dizendo que ela não está apta para ter a custódia de Nico, por causa de seus vícios e comportamento imoral. Helena fica furiosa, dizendo que sabe perfeitamente que as alegações dele são falsas, assim como as acusações de fraude que ele está apresentando contra o pai dela. Depois que ele termina a ligação, Gabriela liga para lhe dizer que Nico não estava na escola quando ela foi buscá-lo. Ernesto chegou lá antes e o levou. Helena liga para Pedro do seu carro, enquanto ela está dirigindo para casa, e diz o que acabou de acontecer. Ele diz que se encontraria com ela lá. Helena chega à entrada, e é recebida por dois policiais que lhe dizem que tem uma ordem de restrição contra ela. Ela não deve entrar em casa nem estar perto do filho. Ela diz que o filho dela está nas mãos de um psicopata e ela precisa pegá-lo. Eles impedem-na fisicamente de ir à casa. Ela grita com Ernesto. Nico olha em direção à porta enquanto Ernesto observa. Ernesto diz a Helena que ela não está apta para ficar com Nico e ele ficaria com ele. Nico sai de casa. Helena levanta os braços. Nico quer conversar com ela, mas Ernesto o impede. Ernesto desce ao nível de Nico e diz que vai ficar com ele. Nico quer ir com sua mãe, mas Ernesto não permite isso, e diz a Nico que sua mãe vai morar com Pedro, e que Pedro é o homem por quem Helena está apaixonada. Ele então acaba revelando que Pedro é o pai biológico do garoto, e diz que foi Pedro quem o abandonou. Nico começa a chorar. Ernesto proíbe a família de ver o Nico. Eles estão vinculados por uma ordem de restrição de algum tipo. Trini também foi instruída a mantê-los longe, e não permitir qualquer contato ou será despedida. Mais tarde, Trini tenta fazer Nico comer, mas ele se recusa. Ele diz a ela que sua mãe não o ama, mas ela o contradiz. Ernesto liga para Irene e tenta convencê-la a ajudá-lo estando perto de Helena. Helena liga e fala com Trini. Ela diz a Trini que é muito importante que Nico coma e certifique-se de que ele tem os medicamentos. Trini diz a ela que foi ameaçada de demissão se alguém da família ver Nico. Enquanto isso, toda a família de Helena e a família de Pedro ouvem as notícias e todos ficam chocados. Helena está presa, mas não na cadeia. Nelson não sabe onde está Pedro, e precisa dele para algo relacionado com o concurso de carros. Pedro acaba de sair e não atende o telefone. Ele também não atende a chamada de Gina. Quando Gina descobre que Pedro estava desaparecido do trabalho, porque estava tentando ajudar Helena e Nico, ela fica toda egocêntrica e não quer ouvir ninguém. Pedro volta para explicar tudo e para dizer que precisava estar lá, porque ele é o pai de Nico, e a situação relacionada com o bem-estar do Nico. Nelson percebe, mas Gina recusa-se a discutir isso. Ela está tão indignada que quer sair imediatamente. Domingo tem que caminhar com ela e tentar acalmar as coisas e pedir o táxi para ela. Mônica e a outra secretária do escritório estão a bisbilhotar os e-mails do Ernesto e encontram algumas provas úteis. Eles veem o mesmo nome que ele usou quando tentou matar Jimmy no hospital, mas é claro que Mônica não sabe disso. Mais tarde, Horácio diz à família que eles encontraram algo útil que vai derrubar Ernesto. Irene está lá para ouvir isto. Gina está tão indignada e age de luto e vitimada por Pedro ajudar Helena. Nelson a repreende pela atitude dela, especialmente considerando a coisa sobre o bebê dela não ser do Pedro, mas ela não se importa. Ela também age insensível sobre a situação de Nico. Nelson olha para ela com desprezo. Irene diz à família que ela acha que pode ser capaz de visitar Nico na casa. Ela acredita que Ernesto a permitirá lá. Helena está emocionada e conta alguns detalhes para ajudar nos cuidados de Nico. Todos acham que isto é a melhor coisa a ser feita. Andréa, depois de alguma percepção sobre como estava errada sobre Ernesto, recebe Helena em sua casa.
Enquanto isso, Irene visita Ernesto. Domingo e Esther estão falando sobre toda essa situação. Esther está convencida de que Helena é uma boa pessoa e quer falar com ela. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e a gente se vê no próximo resumo.